A violência dentro das escolas é um fato real em todo o país. O problema é complexo e, para ser resolvido, muitas questões precisam ser analisadas, como as necessidades de alunos e de professores. Como professora do Estado, eu fui ameaçada de morte, inclusive desenvolveu em mim a síndrome do pânico e eu passei 6 meses de licença afastada de sala de aula. Eu já sofri ameaças 4 vezes e uma das situações foi onde o jovem me ameaçou, dizendo que iria, se eu não colocasse a nota que ele queria, de fato, um 7 para cima, da média em diante, ele iria arranhar o meu carro ou então até querer tentar contra a minha vida com a faca. Já saí da profissão, já voltei para a profissão, por frustração, por você não conseguir fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer. A realidade social em que os alunos estão inseridos também é parte importante para ser resolvida nessa problemática. Para discutir o assunto, o Câmara Debate da Semana recebe a 2ª Promotora de Justiça de Defesa da Educação de João Pessoa, Ana Raquel Beltrão, que desenvolve trabalhos específicos com a finalidade de melhorar questões de violência no ambiente escolar. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Doutora Ana Raquel, bem-vinda à TV Câmara, muito bom recebê-la. Muito obrigada, é um prazer para mim também. Doutora, quando a gente fala em violência dentro das escolas, tem gente que pensa que é uma realidade longe da gente, longe da Paraíba. É um equívoco pensar assim, né? Com certeza. Nós constatamos no nosso cotidiano lá na promotoria, uma grande parte dos processos que chegam até nós dizem respeito a questões principalmente de relacionamento entre alunos, né, com agressividade, com ameaças e também relacionamento entre alunos e funcionários, professores e direção. E disso muitas vezes resulta numa violência muito maior, chegando até em alguns casos extremos a agressões físicas graves e até a homicídios. É um reflexo da realidade que esses alunos, esses cidadãos estão vivendo, do local, da comunidade que eles vivem? Sim, isso explica em parte o fenômeno da violência nas escolas. A escola, eu sempre digo, ela é refém dessa violência que é social, né? Ela existe em razão da vulnerabilidade social a que estão expostas essas pessoas, mas a escola também é palco e produtora de violência. Então, na medida em que a escola não tem um diálogo, não tem uma relação acolhedora, amorosa com o aluno, ela passa também a ser palco de violência. Ela é palco de violência também quando os poderes públicos, especificamente as secretarias de educação, não dotam a escola da estrutura necessária para que ela funcione. Como podemos esperar de um aluno que vai a uma escola onde as janelas estão quebradas, onde as carteiras estão quebradas, a escola está pichada, suja, os professores, em razão da desvalorização da profissão, se encontram desmotivados, enfim, uma série de problemas estruturais, administrativos, pedagógicos que fazem com que o aluno e os professores e a comunidade escolar como um todo se sintam desestimulados de estar naquela escola. E isso resulta na eclosão da violência. Tem um trabalho específico da promotoria desde 2013 pensando nisso, né? Como é que funciona, doutora? Olha, em razão exatamente dessa realidade e do constante número, né, de reclamações a respeito dos relacionamentos dentro da escola, nós resolvemos fazer um trabalho preventivo e de monitoramento também da violência. Começamos em 2013 a formar, junto com a Universidade Federal da Paraíba, o Núcleo de Direitos Humanos, começamos a fazer cursos sobre educação em direitos humanos, práticas restaurativas e mediação escolar. Fizemos um primeiro encontro, um primeiro curso aqui na nossa promotoria e, posteriormente, a Secretaria de Educação do município, à época, entendeu tão relevante o curso que adotou esse curso, que
como política pública da própria secretaria, num curso de formação continuada dos professores. Já se observa um reflexo, já se observa resultado? Sim, nós não temos uma estatística para aquilatar quantitativamente esse resultado, mas nós percebemos já na convivência com os professores, nas perícias que nós fazemos, nas visitas em loco, que há uma significativa mudança de visão, de concepção, né, de valores dentro da escola. Então, aqueles profissionais que estiveram nos cursos, a gente percebe claramente, em primeiro lugar, o interesse tanto dos diretores quanto dos professores nesse curso, porque muitas vezes os professores se sentem reféns dessa realidade e isolados. Né? Isso é uma forma de trazer a responsabilidade para todos. E, em segundo lugar, nas escolas, uma mudança paulatina, porque esse é um processo lento. Né? Essa transformação de paradigma, ela se dá num processo de construção lenta. Para a gente continuar esse debate, a nossa repórter Meire Alves foi em busca de depoimentos de educadores que possam contar um pouco a realidade que eles vivem. Vamos assistir o primeiro para a gente voltar comentando. Como professora do Estado, eu fui ameaçada de morte, inclusive desenvolveu em mim a síndrome do pânico e eu passei 6 meses de licença afastada de sala de aula. Certo? Nesse período, não somente eu fui ameaçada de morte, mas também outros colegas. Comigo a coisa foi mais séria, eu cheguei a me afastar, passei 6 meses de licença. Como gestora, fui ameaçada de morte, também juntamente com outros funcionários da escola, inspetor, professor, compreendeu? E aí a gente tentou resolver de forma diferenciada, né? Mas aí o aluno que ameaçou de morte, a gente via no semblante da mãe que vem para resolver também, que dizia, se ele não matar, quem mata sou eu. Quer dizer, são coisas desse tipo assim. Aí eu digo assim para você, essa violência é o quê? É fruto de quê? Da própria família e da comunidade que ele vive. Porque a gente levou o caso para o Ministério Público e quando chegou no Ministério Público que a promotora vai estudar, eles para que estudar? Não precisa estudar não. A gente ganha muito bem sem precisar de estudar. Meu pai é lavador de carro, sustenta a gente. Não precisa estudar não, isso é assim na frente da promotora. Não precisa. Senão esse menino foi assassinado o ano passado, no final do ano. Por que aqui? Talvez pela localização. As escolas públicas, elas são localizadas mais nas periferias, em comunidades que a gente considera como comunidades de risco. Compreendeu? E essa violência vai estar dentro de casa, porque a maioria das crianças, a gente pergunta, o pai está preso, o pai foi morto, o tio foi assassinado, a mãe foi presa, compreendeu? Então a violência vai gerando violência. Tá aí. Tem bastante coisa para a gente explorar a partir desse depoimento, doutora. Primeiro, ela destaca ali a localização que a escola está e a realidade, né? Quando pergunta ao aluno, é um pai que tem problema com drogas, é uma família, uma mãe que está presa, enfim, os exemplos que ela deu. Isso está diretamente ligado a essa realidade de violência nas escolas. Com certeza. Eu posso citar, a partir desse depoimento, 3 experiências que foram realizadas em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte para minimizar os efeitos da violência em comunidades extremamente vulneráveis como essa que a professora se reporta. Em todos os 3 casos, isso baseados em estudos, né, de sociólogos, educadores, de uma maneira geral. O que é que esses municípios entenderam, as secretarias de educação desses municípios? Que para diminuir os efeitos, né, dessas violências, né, sociais todas, né, que partem da família e depois do próprio meio, né, era preciso trazer a comunidade para dentro da escola, para que as famílias dessas pessoas e a própria comunidade se apropriassem da escola como um espaço deles. Então, a partir disso, as escolas foram abertas para a comunidade, com atividades lúdicas, de artes, esportes, cursos profissionalizantes, durante os finais de semana. Então, nas comunidades em que essas escolas abertas nos finais de semana desenvolveram bem o seu papel, isso repercutiu na violência dentro da escola e fora dela. Porque, a partir daí, os problemas do bairro foram também discutidos dentro da escola e foram
trazidas aquelas pessoas responsáveis pela resolução desses problemas. Então, é uma série de ações que precisam ser adotadas. Isso é uma questão bastante complexa, que não é só, por exemplo, a mediação e o diálogo, a empatia, a solidariedade, que devem ser estimulados a todo tempo como construção de valores morais dentro da escola. Mas o poder público tem que fazer a sua parte também. Numa situação como essa, é imprescindível a presença da patrulha escolar, que lamentavelmente aqui em João Pessoa ela foi extinta. Essa patrulha escolar tem um papel fundamental, não de colocar a polícia dentro da escola, que não é de maneira nenhuma o lugar dela, mas no sentido de pacificar, de garantir uma segurança para a comunidade no entorno da escola. E a polícia também tem esse papel de mediadora de conflitos. Olha, a grande parte dos conflitos que chegam lá na promotoria poderiam ser resolvidos dentro da escola, grande parte deles. Porque os maiores problemas, na realidade, em pesquisas que nós fizemos, em questionários que demos para as escolas que fazem parte desse curso, para nós termos um diagnóstico, um mapa da violência na escola, por incrível que pareça, não é aquilo que está divulgado todos os dias na mídia sensacionalista, que é o tráfico de drogas dentro da escola, os homicídios, né, os estupros, não. O grande problema, o percentual mais alto, numa diferença muito grande, é exatamente a de problemas de convivência, de relacionamento. As agressões físicas em menor número, mas as agressões verbais em maior número. Depois disso, os pequenos furtos entre os colegas e furtos de equipamentos da escola. Depois disso, os danos ao patrimônio público, tanto de alunos quanto de servidores, as pichações. Esses são os maiores casos. E em muito pequeno número, em relação a esses, né, a questão do uso de drogas dentro da escola, do tráfico e as lesões corporais graves e até homicídios. Então, isso demonstra, e isso é uma realidade não só aqui da Paraíba e de João Pessoa, mas em estudos que li também é a mesma realidade nas escolas públicas de outros estados, que nós precisamos concentrar todas as nossas energias em melhorar a qualidade desse relacionamento escola, aluno, família. Com base ainda no depoimento que a gente acabou de assistir, doutora, a profissional fala que teve síndrome do pânico, se afastou por 6 meses, e aí eu vou voltar para o profissional. Como é que esse professor está sendo cuidado da saúde, da segurança dele, já que é ele, né, a ferramenta que vai conseguir modificar ou não essa realidade? Veja, existe inclusive, por incrível que pareça, para a tristeza nossa como brasileiros, um projeto de lei em tramitação na Câmara de Deputados de considerar o professor, a profissão, né, do magistério como uma profissão de risco. Então, veja a que ponto nós chegamos, né, de o professor se sentir, como a diretora e professora muito bem se colocou como refém dessa violência. Claro que esse professor precisa de uma rede de amparo. E essa rede existe, ela precisa ser melhorada, né? Ela precisa se voltar mais para essa finalidade de dar garantia a todos. Qual é a rede? O professor precisa se sentir seguro dentro da escola, em primeiro lugar, em razão da sua autoridade como professor dentro de sala de aula, ser respeitado, né? Em segundo lugar, ele precisa ser respeitado pela direção da escola, né? Ele precisa ser respeitado pela comunidade, e isso se faz dentro da escola, de acordo com a sua competência, não é? E ser respeitado como pessoa, e fora da escola, ou mesmo numa situação como essa, pela própria polícia, quando não se trata mais de ato de indisciplina e passa a ser esse fato um ato criminoso, não é? Ou uma infração cometida, vamos supor, por um aluno, um adolescente, isso passa a ser já a atribuição tanto do Conselho Tutelar, que tem que agir em defesa desse professor, e também
em defesa da família e protegendo esse aluno, né, no sentido de encaminhá-lo para o setor psicológico, o setor de assistência social, para mudar esse perfil. E acaso isso não aconteça, e a delegacia dos crimes praticados pelos adolescentes para que seja instaurado um procedimento de natureza criminal. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, doutora. Na sequência, a gente continua discutindo esse assunto. Fica por aí que a gente volta já. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo violência nas escolas. A nossa convidada é a segunda promotora de Justiça de Defesa da Educação, doutora Ana Raquel Beltrão. Doutora, vou voltar já chamando mais um depoimento dos que a Meire Alves colheu para a gente discutir esse assunto. Vamos assistir mais um para a gente voltar comentando. A gente vivencia essa violência do dia a dia, da briga dos meninos, da disputa dele pelo espaço, né? Porque acabam se envolvendo em gangues fora da escola e aí trazem essa rivalidade para dentro da escola. Se a criança ou o adolescente, se ele tem envolvimento com o mundo do tráfico, se ele tem envolvimento com a droga, ele vai trazer essa violência para dentro da escola. Às vezes a gente olha para eles como se eles estivessem pedindo socorro. A gente, sabe? Muitos chegam aqui acuados, outros chegam rebeldes demais, revoltosos demais, e a gente fica sem saber o que fazer, porque se a gente toma uma posição mais dura, o aluno leva isso para casa, e aí vem os pais reclamando porque que o professor brigou com o aluno, e se a gente trata com muito mais amor, muito mais carinho, afeto, aí aquele professor, ele não tem domínio, ele não consegue dominar a turma, ele não consegue segurar a bagunça dos alunos, e aí você tem que ficar ajustando, manipulando um pouco de cada lado para poder segurar isso aí deles. De repente, um comportamento com um aluno dentro da sala, a gente não sabe qual vai ser a reação dele lá fora. Às vezes você dá uma nota baixa para esse aluno, pelo desempenho dele mesmo dentro da sala, mas você fica receoso dele, de repente, uma retaliação dele lá fora, por saber que foi você que deu nota baixa para ele, por saber que foi você que foi de encontro à realidade dele. Então, isso para a gente é meio complicado. Já saí da profissão, já voltei para a profissão, por frustração, por você não conseguir fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer. Né? E a realidade em si não te dá condições de fazer. Nós aqui somos os formadores desses meninos. Então, cabe a nós mudar essa realidade deles. Porque se a gente consegue passar para eles que isso aí é errado, uma hora, de tanto ouvir, a gente acaba mudando. Né? Então, acho que como a gente professor, a gente consegue sim. Bacana. Eu quero reforçar que esses depoimentos que a gente está exibindo, esses profissionais, não estão se referindo a uma escola específica ou a uma comunidade específica. Eles estão destacando aí um pouco da experiência profissional deles ao longo da carreira deles. Doutora, mais uma vez, voltando para a figura do professor, ela fala ali em medo mesmo, né? Medo de retaliação, medo de agir como ela deveria agir. Realidade do professor, infelizmente. Sim. Entretanto, existem caminhos a serem seguidos, né? O professor, ele precisa, além do que eu já coloquei, né, do apoio externo, de uma patrulha escolar, por exemplo, né? Ele precisa do apoio da sua própria instituição. A LDB, ela determina que as escolas devem ter a sua equipe pedagógica. Deve ter um assistente social, deve ter um psicólogo, deve ter um pedagogo para dar suporte a esses educadores. Então, numa situação como essa, né, de conflito dentro da escola, esses profissionais devem agir
para, junto à família, não é, tentarem resolver o problema e também dentro da escola, no aspecto pedagógico e no aspecto psicológico, afetivo, envolvendo a família, o aluno e o professor. Então, qual é a realidade que nós nos deparamos em grande parte das escolas? Essa equipe pedagógica ou não existe, ou ela está incompleta. E cabe ao professor, infelizmente, fazer o papel de, muitas vezes, que não é próprio do professor e ele não deve fazer, de mãe, de pai, de psicólogo, de assistente social, de conselheiro tutelar, papéis que, por lei, estão direcionados a outras entidades. E ele se fica sobrecarregado e isso traz frustração. Mas, graças a Deus, como a professora muito bem coloca, apesar de tantas dificuldades, não é, o fato de você ser formador, não é, ser educador por excelência, faz com que a sua prática, se for uma prática em que seja valorizado o aluno como sujeito, a empatia, o diálogo, não é, o aprendizado para a cidadania, ele tenha um resultado. As crianças e os jovens são extremamente receptivos, não é, ao conhecimento e principalmente ao carinho, ao afeto, e esses caminhos, não é, com certeza, vão ajudar o professor em sua prática diária. A maneira como a escola se organiza, doutora, se o diretor foi escolhido democraticamente, se tem grêmio estudantil, isso pode ajudar a ter um resultado melhor? Com certeza. O que a gente percebe na história da educação brasileira é que é uma educação extremamente centralizada e hierarquizada. Muito pouco espaço existe hoje para o diretor da escola pública e para os professores e o conselho escolar. Há uma burocracia muito grande nas instâncias da burocracia educacional. Então, a eleição direta para o diretor da escola é um avanço extraordinário, porque o diretor vai ser escolhido dentre aqueles da sua comunidade escolar, pelas famílias, pelos alunos, pelos servidores, e com certeza esse processo vai a cada vez mais se aprimorando para que sejam escolhidos aqueles que representem melhor o desejo, a filosofia, o programa daquela escola. Assim também os grêmios estudantis. É uma instância democrática de profunda importância, porque ela empodera o aluno, ela ensujeita, né, o aluno, que não vai mais ter que se submeter, muitas vezes, a uma perseguição do próprio diretor, se ele vai fazer alguma reclamação em relação a qualquer aspecto da escola. Isso é uma coisa que realmente acontece, mas não, ele indo em colegiado, ele fazendo parte de uma agremiação, ele se sente fortalecido. Veja um fato recentíssimo, que hoje mesmo eu estava assistindo na televisão, de uma escola pública na cidade de São Paulo, em que os alunos, eles adquiriram tal poder, tal nível de consciência crítica com relação ao valor da escola, que eles ocuparam o espaço da escola pedindo, né, para que fossem regularizados e punidas aquelas pessoas que eventualmente desviaram a merenda escolar. Isso é um nível de consciência extraordinário que nós esperamos que aconteça em todo o país. Então, esses espaços de empoderamento são fundamentais, assim como a Associação de Pais e Mestres, importantíssima para a escola. Bacana. Eu vou chamar mais um depoimento para a gente continuar esse debate. Vamos assistir. Eu já sofri ameaças 4 vezes e uma das situações foi onde o jovem me ameaçou, dizendo que iria, se eu não colocasse a nota que ele queria, de fato, um 7 para cima, da média em diante, ele iria arranhar o meu carro, ou então até querer tentar contra a minha vida com a faca, que ele dizia que portava isso na bolsa. Na hora veio um processo grande de reflexão sobre os 4 anos que eu passei na universidade para me formar para aquela área ali, para aquela profissão, e chegar nessa profissão, estar passando por isso. Veio inúmeras interrogações, se eu deveria continuar ou se eu deveria parar. Eu sou fruto
da rede pública. Minha vida todinha foi em rede pública. Minha mãe, ela me dizia uma coisa, eu não posso dar nada, eu sou filho de doméstica, mas ela dizia, quem pode te dar alguma coisa é os teus estudos. Ela dizia, eu vou morrer, eu vou embora, mas o que tu há de conseguir com os estudos, esse ninguém vai tomar. Eu acreditava nisso que minha mãe falava, pegava muito pesado com essas ideias dela e queria como é que eu ia transformar, como é que eu ia fazer isso se tornar realidade na minha vida. E eu percebi que era estudando mais e mais. Teve 3 professores que me falaram coisas lindas. Olha, se tem uma coisa que vai fazer você crescer, são tuas leituras. Quer conhecer algo? Leia profundamente sobre aquele assunto ali, sem perder o foco. Você vai ser tão bom quanto eu, que sou professor de geografia. E aquilo mexeu comigo de uma forma tão única que eu disse, não, quero ser assim mesmo, quero fazer isso. E meti a cara nas leituras e não, quero ser professor, quero ser guia de turismo, que é as 2 áreas que hoje eu atuo com história. Independente da violência, eu vou continuar, porque é uma obrigação, eu tenho isso como uma tarefa, foi como um convite vindo por uma força divina, e eu aceitei isso como algo para mim, e quero levar isso, porque foi essa educação enferrujada, estraçalhada, mal vista, que me transformou. Então, se ela conseguir me transformar, e eu acreditei nela, eu posso muito bem pegar o meu exemplo, o exemplo de tantos outros, por aí bem mais delicado que o meu, e transformar isso, e passar isso para os alunos, para que eles acreditem que a educação é o único meio de transformação de uma sociedade, como da vida pessoal de cada pessoa. Tá aí, muito obrigado ao Alcebiades também pelo depoimento. A gente tem 2 minutinhos, doutora. Ele reforça o que a gente vem discutindo o tempo todo, a importância da educação como uma transformadora da sociedade, né? Com certeza. E acredito, mais uma vez, na força do diálogo, na força da empatia. Para que a gente transforme alguém, a gente precisa tentar se colocar no lugar da outra pessoa, perceber quais são os valores, como aquela pessoa está se sentindo naquele momento, quais são os seus reais interesses. E para isso, o professor e o aluno, né, eles têm que desenvolver essa relação de confiança, de empatia, e isso se dá através de um diálogo, mas um diálogo com responsabilidade. Não é aquele professor que desculpa tudo, que aceita tudo e que, no depoimento da primeira professora, ela fica em dúvida, diz, eu posso correr o risco de não perder a autoridade. Não é esse aspecto. É um aspecto do carinho, do afeto, do diálogo, mas com responsabilidade. O aluno, dentro, por exemplo, da filosofia das práticas restaurativas e da mediação, ele primeiro tem que reconhecer que ele violou as regras da escola, sejam regras de indisciplina, sejam regras infracionais, mas, em primeiro lugar, ele precisa reconhecer, isso é um grande passo, reconhecer que praticou algo que não é adequado. E, em segundo lugar, ele precisa ser responsabilizado por isso. Né? Responsabilizado como? Através de um pedido formal de desculpas em frente a todos os colegas, através do ressarcimento daquele prejuízo, se for um prejuízo material, vamos supor, ele pichou, ele vai limpar e não apenas os seus pais, né? Ele vai dar parte do seu tempo para a escola, para contribuir com a escola. Então, a responsabilização é fundamental. É assim que você passa da vida infantil, para a fase infantil, para a vida adulta. E nesse processo, que eu digo é transformador, né, porque ele implica, né, num diálogo constante, numa cadeia de conversas dentro da escola e fora dela com a comunidade, muito devagarzinho vai se transformando. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado pela presença. O assunto é muito bom de ser discutido, a gente ficaria o dia inteiro, mas portas sempre abertas aqui para a gente continuar essa discussão, viu? Muito obrigada, estarei sempre à disposição de vocês. Até a próxima, então. Tudo de bom. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas pela internet a gente está sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e até a próxima.